Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortes e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Batam palmas de alegria, todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgasse, estás certo quando me condenas. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. E os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos, como se morremos, somos do Senhor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel
a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que vocês farão o que têm de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza, e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças, e sempre te louvarei. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos, e ele é sábio em tudo o que faz. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Diante de ti, 1000 a nós são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, tens muito amor por todos os que oram a Ti. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Mas o Senhor é Rei para sempre. Sentado no seu trono, Ele faz os seus julgamentos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro.
Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Que ele me mostre durante o dia o seu amor. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia.